16 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 251. Uma viagem aos portões do inferno. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Se alguém ficasse no ponto mais alto da Associação Alquimista, descobriria que o céu acima de um dos picos estava coberto de nuvens escuras, enquanto os outros picos estavam claros e ensolarados. Este foi um contraste gritante. Infelizmente, por causa do assunto de Limbai, assim como o senhor da cidade, Yan e os outros, todos tinham tarefas pesadas em suas mãos e não podiam perder tempo. Portanto, naturalmente, ninguém notou que este grupo de discípulos estava em apuros. A chuva estava ficando cada vez mais pesada, como uma torrente crescente. Eles não conseguiam nem distinguir norte, sul, leste e oeste, muito menos encontrar a direção para partir. Já era bom o suficiente para que eles pudessem se proteger de serem arrastados pela corrente. Todos subiram apressadamente mais alto, e o chão sob seus pés foi gradualmente submergindo. Eles observaram que a direção da corrente era extremamente incomum. Se estivessem realmente arrasados, não sabiam para onde iriam. Portanto, eles usaram seu poder espiritual e se agarraram a algo que poderia ser anexado a eles. A grama do coração do céu foi lavada. Por um momento de descuido, uma cesta de ervas foi acidentalmente arrastada pela correnteza. Em um piscar de olhos, ele desapareceu sem deixar vestígios, e havia várias ervas do céu nele. Um companheiro viu isso e rapidamente estendeu a mão para agarrá-lo. Ele quase caiu na corrente. Se não fosse pelas pessoas ao seu redor que o puxaram rapidamente, ele também poderia ter desaparecido. Você não quer mais viver. Se a grama do coração do céu se foi, ainda podemos recolhê-la. Se você se foi, onde podemos encontrá-lo? Essa pessoa ainda estava com medo. Felizmente, havia um condiscípulo cujo artefato espiritual tinha a forma de um barco e geralmente era usado para viagens. Ele não esperava que fosse útil desta vez. Os poucos sentaram-se lá dentro com relutância e olharam para o rio rápido. Eles originalmente queriam pegar um barco para partir, mas a correnteza era muito rápida e eles não conseguiam circular seu poder espiritual. Além disso, havia uma flutuação de energia inexplicável nele. Sem mencionar que pegariam um barco, eles seriam afetados facilmente mesmo quando voassem uma espada. Eles caíram no enchente. Um pensamento absurdo surgiu no coração de todos. Era claramente uma montanha, mas era como se estivessem em um mar sem fim naquele momento. Os poucos se sentaram no barco e circularam sua energia espiritual um após o outro, apoiando o barco para que não fosse levado pela água. Era extremamente difícil seguir em frente, e eles já haviam tentado isso antes. Eles quase viraram o barco, e alguns deles até caíram na água e engasgou com alguns goles de água. No entanto, foi uma sorte que eles foram resgatados. Esse caminho não era viável, então alguns deles só podiam desistir. O originalmente belo pico da montanha se tornou uma ilha isolada que os prendeu. O que devemos fazer agora? Não podemos simplesmente sentar aqui e esperar pela morte, certo? Se isso continuar, a água vai subir mais cedo ou mais tarde e nos afogar. Vendo que o nível da água estava subindo pouco a pouco, não demoraria muito para que esses artefatos espirituais não fossem capazes de sustentá-los. Todos estavam preocupados. Isso não deveria ser. Logicamente falando, porque não há nenhuma reação dos picos ao redor quando há uma comoção tão grande. É como se eles não percebessem nada. Todos também notaram esse ponto estranho. Isso mesmo. Alguém deveria estar vindo para nos salvar agora. Porque não há uma única pessoa. Entre em contato rapidamente com os anciãos. Veja se você pode entrar em contato com eles. Todos pegaram seus talismãs de transmissão de voz e perceberam que a mensagem não poderia ser enviada. Todos os métodos usados para transmitir a mensagem falharam. Os rostos de todos estavam pálidos e revelavam expressões de desespero. Se for esse o caso, não vamos nos afogar aqui sem que ninguém saiba. Será que encontramos uma formação fantasma?
porque a mensagem não pode ser enviada. Algumas pessoas não acreditaram nisso. Por mais que tentassem, não conseguiam entrar em contato com as pessoas do mundo exterior. Era como se houvesse uma força desconhecida que os isolasse. Este lugar tornou-se uma pequena dimensão. As pessoas do mundo exterior não sabiam o que estava acontecendo e não podiam divulgar a notícia. Alguém revelou um sorriso desesperado e disse desanimado: "Parece que só podemos esperar que aqueles irmãos mais velhos venham e nos ajudem a recolher nossos cadáveres." Um silêncio mortal tomou conta da multidão. No momento em que todos haviam perdido a esperança e estavam preparados para receber a morte, alguém notou que o nível da água estava baixando lentamente. Olhar. A água não está baixando um pouco. Todos rapidamente esticaram o pescoço para olhar. Como esperado, a água parece ter baixado. Não me diga que não temos que nos afogar. A água recuando era inexplicável, assim como quando veio. Eles não sabiam de onde veio, nem viram para onde foi. Era como se tudo tivesse sido absorvido pelo solo. Quando a água estava quase acabando, todos ficaram tão felizes que choraram e comemoraram. Isso é ótimo. O céu nunca nos dará a morte certa. Parece que Deus não suporta que morramos aqui. Eles haviam atravessado os portões do inferno algumas vezes e quase foram convidados pelo rei do inferno para tomar um chá. Eles não ousaram ficar muito tempo e não se importaram com a grama do céu. Sua prioridade agora era salvar suas próprias vidas. Não me atrevo a ficar mais neste maldito lugar. Quem sabe o que acontecerá a seguir? Embora o líder do grupo estivesse ansioso para completar a missão, sua vida ainda era o mais importante. Ele não se atreveu a dizer mais nada e todos saíram às pressas. Ao mesmo tempo, a temperatura ficou ainda mais baixa. Fumaça branca saiu de suas bocas. Os poucos juntaram suas roupas e imediatamente tiveram um mau pressentimento. Eles circulavam apressadamente sua energia espiritual ou usavam tesouros mágicos voadores. Eles lutaram para deixar este lugar. Eles tinham medo de que, se atrasassem meio passo, seriam deixados para trás. Ninguém virou a cabeça, então eles não perceberam que o fraco cristal azul estava se espalhando rapidamente em direção ao pico da montanha. Era como se houvesse uma força misteriosa e poderosa que ocupasse o pico desta montanha. Se eles estivessem um passo atrasados, provavelmente seriam cobertos por ele. O líder imediatamente relatou a normalidade e a energia encontradas no pico da montanha ao ancião responsável. O ancião GG ficou pálido de medo quando ouviu isso. O que? Na verdade, existe tal coisa. Eu sou absolutamente verdadeiro. Nós definitivamente não vamos levar isso como uma piada. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 252. Veio para verificar a anomalia e Qin Juan e alguns anciãos respeitados estavam do lado de fora ajudando o senhor da cidade a capturar Lin Bai, enquanto Yan Wu e os outros ficaram gravemente feridos. Pode-se dizer que a maioria das forças de elite da Associação Alquimista não estava na associação. Havia apenas alguns anciãos que poderiam assumir o comando no momento. Eles tomaram uma decisão rápida e imediatamente mobilizaram as pessoas para verificar a situação. Para evitar ferir os inocentes, eles imediatamente esclareceram os discípulos que ainda estavam por perto. No entanto, quando eles correram para dar uma olhada, todos ficaram surpresos no local. Eles podiam até enfiar um ovo na boca. Como pode ser isso? Todos não podiam acreditar no que estavam vendo. Muitos deles esfregaram os olhos, pensando que estavam tendo alucinações. Eles viram que as montanhas à sua frente eram verdejantes. Quer fosse o chão ou as copas das árvores, todos estavam cobertos por uma camada de cristais de gelo azul claro. Os galhos das árvores verdes deveriam ser como jade, mas agora estavam cobertos de cristais azuis. Mesmo as manchas de água que não secaram se condensaram em uma variedade de estranhos pilares de gelo e outras formas. Até o chão não foi exceção. Com uma espessa camada de gelo, toda a montanha parecia ter se tornado repentinamente o frio extremo norte. Não se encaixava no mundo exterior. Era preciso saber que, quando eles chegaram aqui, toda a jornada ainda estava repleta do canto dos pássaros e da fragrância das flores.
As árvores estavam prosperando, crescendo muito luxuriantes e cheias de vitalidade. No entanto, este era um mundo que pertencia ao gelo. Tudo estava congelado nele, como se fossem esculturas de gelo realistas. Pode-se dizer que foram obra da natureza. Eles estavam a apenas alguns passos de distância, mas havia uma grande diferença entre eles e o mundo exterior. Eles não sabiam de onde vinha o vento frio. Todos subconscientemente estremeceram e finalmente voltaram aos seus sentidos da cena chocante na frente deles. O discípulo anterior também mostrou uma expressão confusa. Quando saímos, não era assim. No final, sua voz de repente ficou muito mais suave. Quando pensaram na hora de partir, a temperatura já dava sinais de esfriar. Foi só porque eles estavam com pressa para deixar este maldito lugar. Então eles não gostaram. Se eles tivessem saído um pouco mais devagar naquele momento, teriam se tornado uma das muitas esculturas de gelo. Ao pensar nisso, todos ficaram quietos por medo. Um calafrio sem precedentes surgiu em seus corações e suor frio começou a brotar em suas costas. Eles sentiram como se tivessem andado de um lado para outro dos portões do inferno. Você está dizendo que já experimentou queimaduras de fogo e inundações de água antes. Os anciãos tinham algumas dúvidas sobre o que haviam dito antes, mas agora que viram a cena chocante diante deles, as dúvidas em seus corações foram dissipadas. As poucas pessoas que abriram o caminho rapidamente assentiram, sentindo como se tivessem sobrevivido a uma calamidade. Embora os outros não tivessem visto a cena naquela época, não era difícil imaginá-la com base no que tinham visto agora. Provavelmente era uma cena que deixaria os outros surpresos. O ancião Algu formou um selo com a mão. A luz espiritual brilhou na ponta de seu dedo e rapidamente esfregou em seus olhos. Imediatamente, 2 raios de luz divina apareceram. Mais importante ainda, havia uma rachadura no meio de sua testa. Da mesma forma, uma luz espiritual apareceu como se fosse um terceiro olho. Seu olhar relâmpago pousou na montanha. Qualquer disfarce seria incapaz de se esconder na frente dele. No entanto, as sobrancelhas do ancião Gu estavam unidas. Todos sabiam que essa era a habilidade final do ancião Gu. No entanto, neste momento, não havia expressão relaxada em seu rosto. Havia apenas uma expressão incomparavelmente grave em seu rosto. Por um momento, seu coração estava na garganta. Ancião Gu, você descobriu alguma coisa? O ancião Gu balançou a cabeça. Mesmo quando abri meu olho celestial, não encontrei nada de anormal. Ou está muito bem escondido, ou esta força é muito poderosa. Comparado ao primeiro tipo, o ancião Gu estava mais inclinado ao segundo tipo. Afinal, quando seu olho celestial varreu, ele pôde sentir uma leve pressão vindo dele. Quando ele foi investigar mais, essa pressão desapareceu sem deixar vestígios. Era como se fosse apenas uma ilusão. Neste momento, a temperatura no ambiente tornou-se ainda mais baixa. Mesmo aqueles que não haviam entrado podiam sentir o frio penetrante. Todos eles circularam seu poder espiritual para resistir a ela. Os cristais de gelo azul claro pareciam ter ganhado vida. Eles começaram a se mover e realmente começaram a se espalhar em sua direção. Todos, tenham cuidado. Assim como o ancião Gu estava lembrando a todos, os cristais de gelo diminuíram gradualmente, como se estivessem apenas brincando. Logo, eles desapareceram no ar e até os cristais das árvores derreteram. Gotejamento, gotejamento, gotejamento. A água continuou fluindo, tanto que convergiu para um pequeno riacho no chão. O ancião Gus sentiu uma flutuação especial vindo dos arredores, então ele rapidamente usou seu olho celestial para olhar. Ele podia ver vagamente uma enorme e pura energia fluindo para o chão em um instante antes de finalmente entrar na área proibida. Na verdade, tem algo a ver com a área proibida. Pode ser que haja algo novo. Assim como o ancião Gu estava prestes a usar seu olho celestial para verificar. Estrondo. Som alto pode ser ouvido. A terra e as montanhas tremeram. Todos podiam sentir a terra sob seus pés tremendo. Não muito longe, o que foi ainda mais chocante foi que incontáveis rochas da montanha desabaram e afundaram no solo.
Era como se tivessem recebido algum poder inexplicável. O ancião Gu rapidamente usou seu olho celestial para olhar. A enorme tartaruga negra cobria a maior parte do céu. Ele só podia ver vagamente tal sombra. Então, ele piscou e desapareceu. Em um instante, ficou incomparavelmente escuro. Sentindo que o perigo se aproximava, o ancião Gu rapidamente quis desviar o olhar, mas ainda era tarde demais. Ah! Meus olhos! Com um grito, o ancião Gu cobriu os olhos e desmaiou de dor no chão. Todos se entreolharam, sem saber o que havia acontecido. As rochas não muito longe continuaram a desmoronar, como se tivessem sido pisadas por alguma criatura enorme. Mesmo eles acharam difícil manter seus corpos firmes. Este lugar é perigoso. Não devemos ficar aqui por muito tempo. Vamos recuar agora. Agora que a condição do ancião Gu é desconhecida, eles tiveram que sair primeiro e depois fazer planos. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 253. Colapso da montanha. Agora que um incidente tão importante ocorreu na Associação Alquimista e vários anciãos ficaram feridos, os movimentos do pico da montanha ainda estavam em andamento. Todos careciam de espinha dorsal, então eles não tiveram escolha a não ser enviar uma mensagem às pressas para Qin Jiuan para convidá-lo a voltar. Neste momento, Qin Jiuan estava trabalhando junto com o Lorde da cidade para rastrear o paradeiro de Lin Bai. Depois de receber a mensagem, ele disse um tanto se desculpando: City Lord, algo aconteceu na associação e preciso voltar e lidar com isso. O Lorde da cidade acenou com a mão. Não se preocupe. Comigo aqui, a rede celestial estará aberta e sem falhas. Acredito que, mais cedo ou mais tarde, conseguiremos capturar esse demônio e levá-lo à justiça. Ah, certo, o assunto ao seu lado é sério. Você precisa que eu envie mais pessoas? Qin Jiuan recusou as boas intenções do senhor da cidade. Obrigado por sua preocupação, senhor da cidade. O assunto mais urgente agora é capturar esse demônio, Lin Bai. A Associação Alquimista não precisa desperdiçar recursos. Eu posso lidar com isso sozinho. Foi uma pena que o ancião Gu não deixou isso claro na mensagem. Caso contrário, Qin Jiuan não teria dito tal coisa. Afinal, o que aconteceu na Associação Alquimista não foi uma questão pequena. Quando ele voltou correndo, todos pareciam ter visto seu salvador e rapidamente o cercaram. Presidente, você finalmente chegou. O que exatamente aconteceu? O ancião Gu falou de forma concisa e contou a ele tudo o que havia acontecido antes. Assim que eles estavam saindo, ele até enviou discípulos para continuar usando ferramentas mágicas para investigar os movimentos da montanha. Qin Jiuan franziu a testa e tomou uma decisão imediata: traga-me lá imediatamente para verificar a situação. Relatório: nesse momento, os discípulos que estavam fazendo o reconhecimento voltaram correndo um a um. Suas expressões eram como se tivessem visto um fantasma. Sim, presidente. Aquele pico da montanha parece estar desmoronando. Todos imediatamente ficaram pálidos de medo. Como pode entrar em colapso? Qin Jiuan parecia ter pensado em algo e sua expressão era incerta. Ele rapidamente se aproximou enquanto os outros o seguiam de perto. Quando todos chegaram em frente ao pico da montanha, perceberam que o que o discípulo havia dito era verdade. Mesmo à distância, eles podiam sentir os tremores vindos do solo. Inúmeras rochas da montanha caíram e o solo desabou em grandes áreas. Em meio à poeira voadora, havia todos os tipos de plantas medicinais que estavam embrulhadas. Em um piscar de olhos, eles desapareceram sem deixar rastros, como se tivessem sido engolidos pelo chão. O som estrondoso era incessante e havia até enormes pedaços de entulho que pareciam meteoros que caíam do céu. Eles foram direcionados a todos, mas com o aceno da mão de Qin Jiuan, eles instantaneamente mudaram de direção e se chocaram contra o corpo da montanha que tinha cerca de metade da altura de uma pessoa. Estrondo. Os dois colidiram como fogos de artifício. Pedrinhas rolaram pelo chão, e a poeira ao redor dos pés de todos atingiu seus rostos, fazendo com que muitas pessoas tossissem.
Eles cobriram o rosto com as mangas e não tiveram escolha a não ser fazer circular seu poder espiritual para resistir. O que está acontecendo? Será que a comoção agora causou um terremoto? Mesmo que seja um terremoto, não afetaria apenas esta área, certo? Acho que é como a água e o fogo e o colapso agora. Este terremoto também veio do nada. Todos estavam discutindo entre si. Este terremoto foi realmente estranho. Só afetou esta área, mas os outros lugares que estavam além da cordilheira da montanha estavam muito calmos. A cabeça de Qin Jian apertou. Ninguém conseguia entender a profundidade em seus olhos. Ninguém sabia o que ele estava pensando. Depois de um momento, ele disse: alguém sabe quando essa mutação começou? Provavelmente foi de manhã quando começamos a colher ervas. Naquela época, pensávamos que era por causa do calor, mas depois percebemos que não era. Presidente, ao que parece, essa mudança não parece ter ocorrido naturalmente. Parece ser causado pelo homem. Ninguém sabia quem disse isso, mas todos achavam que não era certo. Parecia uma fantasia. Afinal, quem tinha a capacidade de causar uma mudança tão grande? Quando as pessoas ao seu redor ouviram isso, elas imediatamente revelaram um sorriso zombeteiro. Eu acho que você ficou estúpido por refinar pílulas. Foi feito pelo homem. Quem fez isso? Não vamos falar sobre se existe alguém com uma força tão poderosa. Mesmo que houvesse, eles não apareceriam aqui. Uma figura apareceu na mente de Qin Jian. Era Lin Bai. Ele pode realmente ter tanta força. Afinal, ele havia agitado a propriedade do City Lodge como uma poça de água barrenta. Essa pessoa era ainda mais como um Loache. Ele realmente havia escapado. No entanto, pensando bem, ele deveria estar pensando em uma maneira de escapar da perseguição do City Lodge. Era impossível para ele fazer tal coisa. Não é uma solução deixar desabar assim. Isso prejudicará os outros picos e a fundação da Tea Alchemist Association. E Qin Jian pensou na lenda sobre o pico desta montanha e sua expressão de repente se tornou imprevisível. Ele subconscientemente olhou para cima. Aquele já foi o ponto mais alto do pico da montanha e também o local que parecia a tampa de um caldeirão. Agora, havia desaparecido sem deixar vestígios. Uma enorme quantidade de poder espiritual explodiu dela. Ele queria estabilizar a montanha e impedi-la de desmoronar. Mas como ele poderia resistir a essa força destrutiva? Era como se estivesse destinado a ser destruído e não houvesse como reverter. Uma quantidade infinita de poder espiritual foi injetada nele. A expressão de Qin Jian era um pouco feia, mas não teve nenhum efeito. Além de diminuir a velocidade do colapso da montanha, ainda havia muitas pedras quebradas caindo. As pessoas ao seu redor também disseram: presidente, deixe-me ajudá-lo. Embora eles também não entendessem por que o presidente estava tão interessado nesta montanha, ele já havia feito isso. Não havia necessidade de fazer tantas perguntas. Mesmo assim, a energia espiritual de todos somada não conseguiu impedir o colapso da montanha. Em um piscar de olhos, tinha apenas metade de sua altura original. É inútil. Presidente, vamos parar. É um desperdício de poder espiritual se continuarmos assim. E Qin Jian cerrou os dentes e sua expressão tornou-se cada vez mais sombria. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 254. Acidente. Neste momento, Lin Bai ainda não sabia da perturbação do lado de fora e que até mesmo Qin Jian havia retornado à associação de alquimistas e sentido o colapso da formação. Era como se houvesse uma força invisível que impulsionasse o colapso deste lugar. O chão trêmulo e as pedras caindo lembraram que a situação aqui era muito instável. Parece que este não é um lugar para ficar por muito tempo. Lin Bai agarrou a mão de Tolo Li e estava prestes a levá-lo embora. Tolo Li ainda estava um pouco relutante em sair. Ele olhava para trás de vez em quando, mas não sabia o que estava olhando. Felizmente, ele sabia que havia perigo aqui. Então não podia ficar mais tempo. Portanto, embora ele não quisesse ir embora, ele ainda cooperou com Lin Bai e não causou nenhum problema ao longo do caminho. No entanto, no meio do caminho, Lin Bai ficou um pouco confuso. Não havia outro motivo.
A estrada aqui era cheia de voltas e reviravoltas. Mais importante, até o ambiente ao seu redor era quase o mesmo. Era sempre a mesma pedra marrom. Era como um enorme labirinto, deixando as pessoas tontas e desorientadas. Eles nem sequer tinham um senso de direção e muito menos encontrar uma saída. Depois de andar algumas voltas, ele sentiu como se estivesse andando em círculos. Mesmo quando ele virou a cabeça, ainda era o mesmo. Era como se ele estivesse perdido nela. Se isso continuasse, Lin Bai suspeitava que não seria capaz de sair, mesmo que caminhasse por toda a vida. A voz de tolo lhe soou do lado. Por que você não está indo embora? Diante de seu rosto confuso, Lin Bai não pôde deixar de suspirar. Às vezes, ser estúpido não era uma coisa ruim. Por exemplo, neste momento de vida e morte, ele ainda não conseguia sentir nenhuma emoção negativa. Ele não sabia que a morte havia chegado silenciosamente. Estrondo. Acompanhado por um som alto, inúmeros pedaços de entulho caíram. Havia até pedregulhos com metade da altura de uma pessoa que caíram, caindo exatamente onde estavam. Se não fosse pela reação rápida de Lin Bai apressadamente puxando o tolo-lhe para se esconder ao lado, ele teria sido esmagado em pasta de carne pelos pedregulhos. Olhando para a cratera profunda, o coração de Lin Bai ainda estava cheio de medo persistente. No entanto, não era bom convocar Little Red e os outros neste momento. Se Little Red e Little Green estivessem aqui, eles poderiam ajudá-lo a encontrar o caminho. No entanto, o estado do espaço aqui era extremamente instável. Pode-se até dizer que era frágil. Talvez fosse porque todo o poder espiritual havia sido sugado pelo pequeno caldeirão ou talvez fosse por causa de algo mais. Em suma, este lugar não poderia resistir a nenhum outro poder. Se Little Green e Little Red aparecessem repentinamente, a flutuação do poder espiritual, junto com o poder da besta divina, apenas exacerbaria o colapso deste espaço. Naquela época, sem falar que sair com vida, até ficar aqui seria um problema. O menor descuido faria com que fossem arrastados pela fenda espacial e, a partir de então, perdidos no campo magnético do ar. Seus corpos pereceriam e nem mesmo seus ossos seriam encontrados. Mesmo animais de estimação com poderes especiais como o pequeno tesouro não podiam sair. Pode-se dizer que este espaço estava à beira do colapso. Qualquer pequeno acidente seria como gota d'água que esmaga um camelo, haveria consequências irreparáveis. Parece que só posso confiar em mim mesmo. Lin Bai suspirou. Ele não esperava que Foao Li, que estava ao lado dele, mostrasse uma expressão extremamente confusa. Era como se ele estivesse pensando por que estava tão em conflito. Você não conhece o caminho? Lin Bai assentiu. Se eu tivesse, já teria deixado este lugar há muito tempo. Assim como ele estava avaliando as bifurcações à frente e pensando sobre qual caminho seguir, Tolo Li de repente caminhou na frente. Havia muitos garfos na frente dele. Uma após a outra, às vezes havia até 3 ou 4 direções. Foi realmente uma dor de cabeça. Não ande por aí. Cuidado para não se perder. Tolo Li estava cheio de confiança. Não se preocupe. Estou familiarizado com este lugar. Eu levo você para sair. Assim que ele terminou de falar, ele se aproximou. Ele não deu a Lin Bai tempo para reagir. Já era tarde demais para ele detê-lo. Esqueça, eu tentei o meu melhor. De qualquer maneira, não conheço o mapa. Lin Bai desistiu e correu atrás dele, rezando silenciosamente para que um milagre acontecesse. O cascalho ao redor caiu em tamanhos diferentes, mas estava ficando cada vez mais frequente. Lin Bai também notou que algumas das passagens haviam desabado e estavam bloqueadas, dificultando a passagem das pessoas comuns. Ele não sabia se era seu equívoco, mas depois de caminhar um pouco, o chão não tremia tanto. Mesmo as pedras que caíram diminuíram muito, e a situação gradualmente se acalmou. Será que ele realmente encontrou a saída? Lin Bai ficou secretamente surpreso. Ele não achava que Foao Li tinha essa habilidade. Normalmente, as pessoas que não eram favorecidas desempenhavam o papel mais importante. Eu me pergunto onde esta saída está conectada.
tolo lhe parecia uma pessoa normal agora. Ele nem mesmo respondeu: estamos na associação de alquimistas, então naturalmente vamos para a associação. No entanto, quando Lin Bai o pressionou para obter detalhes, ele não conseguiu falar por um longo tempo. Será que ele havia esbarrado em outra pessoa? Uma má premonição surgiu no coração de Lin Bai, mas ele pensou que não deveria ser tão azarado. Afinal, a saída para esse tipo de lugar era um local extremamente escondido para não ser descoberto. Por pior que fosse, ainda era um lugar com poucas pessoas. Além disso, a maioria das pessoas da associação alquimista não estava mais lá. Ele, Qin Juan e os outros foram enfeitiçados pelo falso Lorde da cidade e foram persegui-lo. Não havia muitas pessoas na associação alquimista agora e, mesmo que houvesse, seu cultivo não era alto. Um deslumbrante raio de luz brilhou na frente, e o ambiente escuro ao redor mudou junto com ele. Vendo que a saída estava próxima, Lin Bai acelerou o passo. Infelizmente, o som de pedregulhos caindo era muito alto e havia todos os tipos de ruídos, então ele ignorou o som fraco de pessoas vindo da frente. E Qin Juan, que estava do lado de fora, viu que a situação não era boa e se preparou para partir com seu povo. Ele estava preparado para voltar para verificar a situação quando o local estivesse completamente estável. Neste momento, alguém de repente empalideceu de medo e disse: O que? O que é isso? Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 255. Encontro de dois lados. Grande batalha segue no meio do deslizamento de terra. Inúmeras rochas caíram, bloqueando a linha de visão de todos. No entanto, eles podiam ver vagamente a figura dentro. Foi apenas por causa da queda das rochas e do solo que eles não puderam ver claramente. Será que ainda existem discípulos da associação alquimista que não saíram? Devemos enviar pessoas para resgatá-los. Nesse momento, a figura se aproximava cada vez mais e logo, ele estava a apenas 100 metros de distância deles, para que aos poucos pudessem ver claramente seu rosto. As pupilas de Qin Juan se contraíram levemente e sua expressão era como se ele tivesse visto um fantasma. Ele nunca pensou que encontraria Lin Bai aqui e gritou involuntariamente: na verdade, é Wei. O demônio que o Lorde da cidade e os outros procuraram por toda a cidade, mas não conseguiram encontrar, apareceu na associação de alquimistas. Foi muito fácil. Todos tenham cuidado. Essa pessoa é o diabo que a propriedade do Lorde da cidade quer capturar. Quem conseguir capturá-lo será fortemente recompensado por mim e pelo Senhor da cidade. Ao ouvir isso, os olhos de todos instantaneamente se tornaram extremamente ardentes. Mesmo que algumas pessoas reconhecessem que este era Lin Bai, que já havia permanecido na associação de alquimistas por um período de tempo, ele agora se tornara um rato que todos queriam espancar. Alguém disse perplexo: isso é estranho. Ele não invadiu a área proibida antes e foi expulso da associação de alquimistas. Como ele se tornou um demônio agora? Quem se importa? O prefeito e o presidente já o disseram. Poderia este assunto ser falso? Eles estão incriminando ele. Não nos importemos tanto. Enquanto capturarmos Lin Bai, não teremos que nos preocupar com nossa ascensão ao topo no futuro. No momento em que Lin Bai saiu, ele viu os olhos de lobo e tigre da multidão. Eles eram como lobos que não sentiam o cheiro de sangue há muito tempo. Eles não queriam nada mais do que engoli-lo vivo. Esta é realmente uma grande surpresa. E Qin Juan não esperava que depois de escapar do altar da matriz com grande dificuldade, ele seria recebido com uma cena tão grande. Ele estava com medo de ter que experimentar outra batalha feroz. E Qin Juan sorriu friamente. Existe um caminho para o céu, mas você não quer segui-lo. Você invadiu o inferno. Lin Bai, você realmente tem coragem de se esconder na associação alquimista. De repente, uma figura enfiou a cabeça por trás de Lin Bai. Depois que todos viram sua aparência claramente, o sorriso de Qin Juan imediatamente congelou em seu rosto. O discípulo atrás dele gritou surpreso: este não é o tolo Li? Por que ele está saindo com a Lin Bai? Será que ele também foi enfeitiçado pelo diabo? E Qin Juan olhou para o discípulo que acabara de falar e disse severamente: quem lhe deu permissão para falar aqui?
Você ainda tem o direito de falar. Quando aquele discípulo encontrou seu olhar severo, ele imediatamente encolheu o pescoço como uma codorna assustada e não ousou fazer mais nenhum som. Os outros discípulos viram a situação e fizeram o mesmo. Toluli ainda não sabia o que havia acontecido. Quando ele viu tantos discípulos da Associação Alquimista aqui, ele revelou um sorriso bobo e puxou a manga de Limbai. Por que há tantas pessoas aqui para nos receber? Limbai amaldiçoou interiormente. Ele deveria ter escondido Toluli. Agora que ele havia sido enquadrado pelo monstro que havia se apoderado do corpo do Lorde da cidade, ele se tornou um criminoso procurado por todos na capital. Ele também foi alvo de todas as grandes famílias e seitas. Não demorou muito para adivinhar que uma rede inescapável havia sido montada do lado de fora, procurando em todos os lugares por seu paradeiro. Não importa o quão poderoso ele fosse, era impossível para ele ir contra todas as famílias de cultivo e seitas da capital. Agora, ele era como um bodhisattva de barro atravessando o rio, incapaz de se proteger, para não falar de trazer consigo um Toluli. De vez em quando, ele se inflamava, arrastando-o para baixo. Não havia chance de sobrevivência com ele. Mas agora, em público, tantos olhos viram que ele estava perto de Fooli. Era difícil imaginar se Fooli estava ou não em conluio com ele. Ele estava com medo de que Fooli fosse implicado por ele. Como esperado, um discípulo da Associação de Alquimia gritou: "Toluli, você realmente conspirou com esse monstro?" Toluli mostrou uma expressão ignorante. "Monstro? Que monstro? Vocês estão todos brincando. Este é meu irmão mais velho. Como ele pode ser um monstro?" Limbai queria impedir que Fooli se dirigisse a ele, mas já era tarde demais. Como esperado, as pessoas que ouviram isso ficaram ainda mais furiosas. "Toluli, mesmo que você seja um idiota, você deve entender a verdade do mundo. Como você pode conspirar com um monstro?" Comparado com os outros que estavam cheios de justa indignação, a expressão de Qin Juan tornou-se um pouco mais sutil. "Por que você ainda está falando tanta bobagem com o diabo? Vamos capturá-lo rapidamente." Assim que ele terminou de falar, vários poderes espirituais dispararam ao mesmo tempo. Eles não apenas atacaram Limbai, mas também houve quem atacou Fooli. A luz da espada de Limbai atingiu, e sua expressão tornou-se incomparavelmente feroz. "Você até atacou um idiota impotente." Aqueles discípulos que atacaram não se sentiram envergonhados. Pelo contrário, eles foram encorajados. "Estamos fazendo justiça em nome dos céus. Quem pediu para ele ficar do lado de um demônio como você sem saber se arrepender?" Limbai estava quase com raiva a ponto de rir. Ele disse com sarcasmo: "Que boa maneira de fazer justiça em nome dos céus. Vocês, pessoas ditas justas, são apenas mais ou menos, ainda piores do que um demônio como eu." Vendo que Limbai ainda ousava falar tão rudemente, os outros ficaram ainda mais exasperados. "Você ainda é teimoso mesmo quando está prestes a morrer. Hoje, vamos ver se conseguimos nos livrar desse seu flagelo para o mundo. Por que você ainda está falando tanta besteira com ele? Ele vai morrer mais cedo ou mais tarde. Se ele tiver alguma última palavra, pode dizer ao rei do inferno." O poder espiritual colorido floresceu em uníssono como fogos de artifício. Em um instante, reverberou por toda a montanha. Foi misturado com metal, madeira, água, fogo e terra. Os 5 elementos estavam interligados entre si. Parecia uma bela cena, no entanto, estava cheia de intenção de matar. Limbai não tinha medo deles. Ele era como uma espada de tesouro que estava prestes a ser desembainhada. Então vamos ver se você tem habilidade. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.